Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe imensamente a toda a tua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. Lembre-se que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Fazer uma aliança com o Senhor é fundamental. Casar-se com Ele, assumir um compromisso sério. Em todos os templos teremos o mesmo trabalho. E amanhã também, às 15 horas, em todos os nossos templos, e eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 15 horas, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas e depois dando início ao encerramento às 19h30, com a vigília do melhor da terra. Sábado que vem, às 22h30, às 10h30 da noite, nós vamos largar com o último propósito de 2012. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2013? Eu creio que você não tem que levar. Se você buscar o Senhor, Ele vai te dar vitória. Todos os anos, nessa mesma época, nós largamos com o propósito da mudança. Nós passamos os 31 dias clamando, em jejuns e orações. E o resultado é o que você acompanha sempre. Pessoas vivendo milagres até no último dia, no dia 31. Isso mesmo. Muitas definições incríveis aconteceram no próprio dia 31 de dezembro. E eu sei que Deus está agindo. Eu sei que o melhor vinho ficou para o final da festa, por esse finalzinho nós vamos viver muita coisa grande. Mas isso na vida de quem busca, de quem crê. Olha, talvez você passou o ano todo sem compromisso, sem se preocupar, sem levar Deus a sério. Não termina o ano assim, não. Você volta para Deus. Venha buscá-lo. Não fica distante. Você pode terminar ainda o seu ano fazendo diferente, vivendo coisas diferentes. Iniciar zerado. Podendo começar 2013 diferente. Sabe, já plantando uma semente diferente. Longe de Deus não tem vitória. Ninguém vai vencer longe do Senhor. Você sem Deus jamais vai atingir os resultados que talvez sonha na vida. É buscando a Deus, é se aproximando dEle, é voltando para Ele. É sendo inteiramente fiel. É desenvolvendo um espírito fiel. Plantando fidelidade, plantando justiça, é que você vai experimentar a glória de Deus. Então, não fique longe do Senhor, se volte para Ele. E aí, nós vamos passar a madrugada clamando e vamos dar início ao encerramento do jejum com a Santa Ceia do Senhor, porque domingo que vem, nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Então, em todos os templos, às 9 da manhã, o início do encerramento do jejum com a Santa Ceia. Em São Paulo, eu vou realizar 2 reuniões. Uma às 6h30 da manhã, no domingo de Santa Ceia, e às 9 da manhã. Vitórias, com certeza. Olha o que diz aqui, em Números 14, 24. Eu adoro esta palavra. Mas, como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Como meu servo Caleb tem outro espírito, então ele será abençoado, e todos os seus descendentes também. E isso é fato. Você planta vitórias, você planta fidelidade, os seus são abençoados. Quando uma pessoa planta fidelidade, seus descendentes, a sua descendência é abençoada.
seus filhos, seus netos. Toda pessoa que planta fidelidade, ela não só é beneficiada, como ela beneficia todos os seus. E foi exatamente isso que aconteceu com Caleb. Ele não só foi, ele foi abençoado, como beneficiou todos os seus descendentes. Enquanto todos agiram com injustiça e com infidelidade, ele mostrou um outro espírito. E quem falou que ele tinha um outro espírito foi o próprio Deus. Ele tinha um outro espírito. Ele tinha um espírito fiel. Ele praticava a justiça. Ele era perseverante. Ele era um homem que amadurecia na fé, enquanto os outros envelheciam e apodreciam. Ele amadurecia. Enquanto os outros buscavam desistir, recuar, voltar para a escravidão, ele estava pronto para enfrentar gigantes. Compreendeu? Então, aí você descobre o que significa um outro espírito. Ele não era um religioso, os demais eram. Ele não era um emocional, os demais eram. Ele não era preguiçoso, os demais eram. Ele não era melancólico, os demais eram. Entendeu? Todos os outros, eles eram melancólicos. Eles eram religiosos, emocionais. O que você pensa de gente que tinha saído da escravidão e agora estava lutando para preparar, para levantar um líder para levá-los para a escravidão de novo? Porque estavam com medo de possuir a terra, estavam com medo dos habitantes da terra. Esse era o espírito da maioria. Gente que estava pronto para se tornar novamente escravo diante da terra. Estavam diante da terra, podendo lutar, vencer, possuir, mas estavam optando por voltar para a escravidão, porque estavam com medo de enfrentar o desafio. Então, gente assim, que aceita o menos, aceita o pior, por medo de enfrentar a vida, por medo de enfrentar desafios, por medo de ir além, tem um monte. Mas Caleb não tinha esse espírito. E eu creio que Deus está trabalhando isso em você. Deus não espera que você continue alimentando um espírito religioso, emocional, preguiçoso, medroso. Talvez você é uma pessoa medrosa, tem preguiça de lutar, tem medo da vida, tem medo de tudo. Não é esse o espírito que Deus espera encontrar em você. Esse era o espírito da maioria ali. Mas o espírito de Caleb não. Era o espírito da fé viva. Era o espírito da ousadia, da coragem, da fidelidade, da justiça. É o que dominava. Dominava ele completamente, totalmente. E Deus disse que ele tinha um outro espírito. Enquanto todo mundo pendia para a direção da derrota, ele estava pronto para continuar na direção da vitória. Entendeu? Ele estava pronto, ele estava determinado, ele sabia o que ele queria. Ele sabia qual era o propósito de Deus. E ele se colocou no propósito. Sabe aquele tipo de gente que entende qual é o propósito de Deus e vai contra tudo, contra todos, vence todos os obstáculos. Todos. Tudo parece contrário, impossível, mas ele está pronto para lutar? Esse era Caleb. Tanto é que ele chegou aos 85 anos, o coração não envelheceu, a fé não morreu. Ele continuava com esse espírito forte, pedindo para guerrear, pedindo para enfrentar gigantes e dizendo que ele estava tão forte, tão cheio de vigor, quanto
estava aos seus 40 anos. Mas por que isso aconteceu? Porque ele não se entregou às circunstâncias, aos problemas. Porque problemas vêm. Mas Deus não espera que você olhe para eles. Deus espera que você foque nas vitórias. Deus não quer você envolvido com problemas, com gigantes. Deus quer que você lute contra os gigantes. Entendeu? Às vezes vem um problema sobre nós que tem o poder de devastar, mas ele só vai destruir se você deixar. Se você manifestar uma fé viva, ele não pode te destruir. Ele não pode te derrotar. Compreendeu? Ele não pode. Então Deus espera encontrar um outro espírito em você, não o espírito da entrega. Não, da covardia, da choramingação. Deus espera encontrar um espírito forte, determinado, que enfrenta gigantes sem medo, como Davi enfrentou Golias, como Caleb enfrentou os gigantes que habitavam na terra dele e que ele botou para correr. Então levanta a tua cabeça. Deus está cobrando um outro espírito de você. Deus não quer que você olhe para baixo, mas olhe para o alto. Deus não quer que você olhe para trás, mas olhe em frente, siga em frente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Deus quer que você combata o bom combate. Entendeu? Que você se livre dos embaraços, que você corra a carreira que foi proposta. É isso que Deus espera de você. A Bíblia espera que você pense no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, como está em Filipenses. Que você mantenha a paz, que você alegre o seu coração, que você foque em Deus e naquilo que Ele projetou para você. O Caleb não morreu enquanto não possuiu a terra dele. E Deus está dizendo para você, muda esse espírito. Porque você talvez já está se entregando a um problema, a uma situação, e Deus está dizendo, muda esse espírito. Porque se você crer, você não vai morrer, não vai ser derrotado, não vai fracassar, tudo vai dar certo. Você pode vencer gigantes, você pode vencer esse gigante que entrou aí na tua vida, que cruzou o seu caminho e tem poder de destruir, mas o Senhor está dizendo, você tem o poder de vencê-lo. Me busca, manifesta a fé, desenvolve esse espírito forte que havia em Caleb, e você vai vencer todos os gigantes, todas as situações. Levanta aí. Deus quer te dar uma grande vitória. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Jean, Adriane, 2012, ano de voar alto como a águia. Qual a experiência que vocês tiveram nesse ano de 2012? Em janeiro desse ano, eu fui diagnosticada com tumor maligno de mama, e cujo ele cresceu muito em uma semana. Então, os médicos falavam que eu tinha que me submeter a 6 meses de sessão de quimioterapia, e sendo que ele poderia vir a não ser reduzido. Mas aí foi onde eu comecei a manifestar a minha fé. E logo na primeira quimioterapia que eu fiz, o tumor já reduziu 50%. E durante todo esse processo, a senhora ouviu nãos, teve que encarar situações totalmente contraditórias da medicina para permanecer no espírito que a senhora recebeu do Ministério Mudança de Vida. Exatamente. Pelo tamanho do tumor, os médicos falavam que a mama ia ter que ser mutilada. Foi aonde eu comecei a trazer a existência que não existe. Eu falei, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. O Senhor me fez perfeita, eu não aceito essa situação. Então, todo momento, eu lutava contra aquilo. Eu não aceitei aquilo. Eu falei, eu não aceito isso, Senhor. E aí, graças a Deus, Deus não permitiu que isso acontecesse. Durante todo esse processo difícil, encarando essa enfermidade, os dois permaneceram no mesmo espírito. No mesmo espírito. Quando no dia 26 de janeiro, desculpa, que eu fui pegar os exames e foi comprovado o câncer, foi como aquilo se tivesse aberto um buraco no chão
e jogado, né? Mas assim, naquele momento eu fiquei assim um pouco muito abatido, porque eu já tinha perdido o meu avô nessa situação e o meu pai, e eu vi homens fortes caindo, como se... E assim, aquilo me abalou. Mas no dia que eu passei no altar ali, a bispa já sabia de toda a situação, que nós tínhamos pedido uma orientação a ela, e ela me falou uma palavra que aquilo foi como se tivesse me reerguido, me arrancado daquele buraco que eu caí. Ela falou assim: seja forte nesse momento que a sua esposa vai precisar de você. E através daquela palavra, quando eu saí dali, Deus falou assim: a responsabilidade é sua, então vá do começo ao final do lado dela, e foi o que eu fiz. Acompanhei todas as quimioterapias que ela fez, todas, eu estive do lado dela, e na palavra aqui do Senhor, cada dia aquilo foi me fortalecendo, e ela fazia quimio toda segunda-feira, e eu falei para ela: toda segunda-feira que nós entrarmos aqui, vamos ser vitoriosos, porque foi essa a promessa de Deus. E aí foi indo, quando ela fez 12 ou 14 sessões de quimioterapia, que o médico marcou a cirurgia caiu para o dia 13 de setembro. Quando eu olhei no calendário, caiu numa segunda-feira. Aí eu falei para ela: qual a promessa de Deus aqui, ó? Se Deus falou que toda segunda-feira nós íamos entrar aqui e sair vitoriosos, ó, que dia vai cair sua cirurgia? No dia 3 de setembro, caiu exatamente numa segunda-feira. E ali Deus nos honrou, porque assim, ela entrou, a cirurgia foi uma cirurgia demorada, e eu fiquei lá no hospital, estava tenso, o médico saiu da sala e fez o sinal de positivo para mim, que tudo tinha ocorrido bem. E eu falei assim: obrigado, Senhor, por eu, mais uma vez na nossa vida, poder ter experimentado o teu poder, porque assim, foi um ano de muitas bênçãos, e quando veio essa luta, eu falei assim para Deus: Senhor, mas foi tanta bênção que o Senhor me deu, agora parece que tinha sido parado, mas não foi. Ali só foi para embalar a carruagem. Quando a carruagem embalou, veio vitória por tudo, porque assim, foi um ano que tudo que está no meu projeto de conquista, em junho, já tinha tudo sido, mesmo com a luta dela, tudo concretizado. A compra do apartamento que eu pedi, a troca do veículo, e fora outras e outras coisas, a empresa prosperando, entendeu? E assim, foi um momento de muita luta, foi. Mas se não fosse Deus, se a gente não tivesse em Deus, teria sido derrotado. Mas nós estávamos em Deus, porque no momento que ela não podia vir para o culto, eu vim, que foi poucos, porque assim, até o resultado da quimioterapia, que deixa a pessoa debilitada, não deixou ela. Ela veio todas as segundas-feiras, foram poucas, eu acho que só uma segunda que ela não veio, entendeu? Porque ela sentiu muitas dores só. Mas assim, em todos os momentos nós estivemos em Deus, dependemos de Deus, e assim, foi um momento grandioso, porque assim, no começo ficamos abatidos, mas com a palavra de Deus, cada dia Ele foi nos transformando e nos dando mais força, forças. E assim, foi um momento de muita glória. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. E assim, nesta caminhada, foi essencial estarmos aqui na mudança de vida, ouvir as palavras que saem do altar, muito grandiosa. Obrigado, Bispa Cléo Rosafa, Pastor Paulo Santos, Pastor Pedroso, Adalbem, Agi, Jailson, Alu, que a vitória não foi só nossa, foi de todos nós, porque tivemos um suporte por trás, tivemos uma orientação de como prosseguir na palavra de Deus. E isso foi o essencial, porque não adiantava a gente estar na batalha e estar perdido. Nós tínhamos a certeza que tudo ia ocorrer bem, né? E no dia 3, que ela fez a cirurgia, ocorreu tudo bem. E no dia 26 de setembro, nós pegamos o laudo final e saímos de lá chorando. E eu falei para ela: a lágrima da vitória, ela é bem mais gostosa do que as lágrimas que é derramada na batalha. Porque as lágrimas que são derramadas na batalha, ela
ela é essencial para a sua vitória em Deus. As debilitações que uma quimioterapia causa na vida de uma pessoa não parou a senhora. Fez com que a senhora buscasse, se apegasse ainda mais na palavra que estava saindo do altar. Exatamente. No entanto que eu fazia quimioterapia na segunda-feira, eu saía de lá e já vinha buscar a Deus para fortalecimento, né? E na terça-feira, trabalho normal, eu quero enfatizar bem isso, porque durante esses 6 meses foi um dos meses mais alto que eu tive do meu dízimo. Então, porque as pessoas falavam assim para mim, nossa, eu não posso acreditar que você fez ontem uma quimioterapia. Então, o meu semblante, nada, assim, a minha vida continuou normal, mas aquilo, eu quero... E as pessoas, e quando eu chegava na quimioterapia, eu via as pessoas muito debilitadas, nossa, eu passo mal, eu faço isso, acontece isso, e comigo não, mas qual que é o diferencial? É você acreditar, é você não se entregar ao problema, entendeu? Você tem que ser forte, você tem que olhar somente para Deus. É o que a palavra falava, não olha nem para a direita nem para a esquerda, só olhe somente para frente. E a frente é o quê? É você olhar para Deus, você não tem que ficar olhando para o problema. Se você olhar para o problema, você vai se abater, o seu espírito vai cair, entendeu? Então foi esse... E eu também tive o diagnóstico da minha mãe, né? Na segunda quimioterapia ela foi diagnosticada também com um câncer, onde a situação ficou mais tensa, mas eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor é conosco e não vai nos deixar abater essa situação. E graças a Deus a minha mãe também está curada, para a honra e glória do Senhor. Uma vitória que veio da parte do Senhor, mas foi no início um grande problema, e que ocasionou grandes vitórias porque impulsionaram vocês a buscar, a orar, a perseverar ainda mais. Um resumo para que essas pessoas vejam a importância de exercer essa fé. Conquista de apartamento, carro dos sonhos, carros zeros. Na realidade, você não tem que parar diante do problema. Foi, no entanto, que para muitas pessoas, assim, para as pessoas que não servem a Deus, não buscam a Deus, não têm essa fé, qual que era a atitude? Parar. E foi nesse momento que nós ouvimos a palavra que não era momento para parar, que nós tínhamos que seguir, correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos projetos, e aonde todos eles foram concretizados. Porque no momento da situação você fala, nossa, agora isso vai me paralisar. E quando nós viemos, a palavra foi ao contrário, que aquilo não era para derrota, e sim para vitória. Que eu tive, hoje eu sou uma nova criatura no Senhor, um novo caráter, entendeu? Então, você tem uma mudança. Então, aquilo foi para mim um crescimento espiritual, não só para mim, como para o Jean, entendeu? Para minha mãe, para nós podermos ver a grandeza de Deus. Em todo momento, eu tinha a convicção que Deus ele ia conceder um milagre na minha vida. Eu tinha que passar por aquele processo, mas eu tinha certeza, a convicção que a vitória Ele já tinha me dado, mas eu tinha que passar pelo aquele processo. E graças a Deus, eu falo que Deus ele abreviou o tempo para me abençoar. No entanto, que quando tudo começou em janeiro e tudo terminou assim em setembro, para mim, com toda a situação, passou rápido. Então Deus ele teve todo o momento do meu lado, assim, segurando firme e forte na minha mão. Filha, eu estou contigo. Essa situação é para você crescer espiritualmente, não para sua derrota. Abençoada, vivendo uma vida gloriosa. Amém, graças a Deus, gloriosa, com todos os nossos projetos, com meu apartamento lindo, que eu já estou decorando, a troca do carro do meu marido, agora ele vai me presentear com um carro dos meus sonhos, e graças a Deus, eu só tenho que agradecer assim, esse ministério, porque é o que eu falo para o Jean, se não fosse esse ministério, por pregar uma palavra séria, firme e forte, onde leva você não se abater a situação, ter firmeza, não olhar para o problema, porque se eu tivesse olhado para o problema, hoje eu não estaria aqui, porque eu teria entrado numa depressão profunda, porque não é fácil você ter que ouvir 2 diagnósticos de câncer maligno. Então, eu agradeço muito esse ministério pela vida da bispa, pela vida dos pastores, que teve todo momento ali orando pela minha vida e pela vida da minha mãe, nos fortalecendo. Então, assim, a palavra ela é pregada de uma forma diferente, entendeu? Uma palavra séria, firme, onde não tem como você se abater. Se você beber desse espírito, não tem como você cair, não tem como você não vencer. Fechando com chave de ouro. Fechando com chave de ouro e assim, feliz da vida. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Momento da oração.
Deus de Israel, visita esta vida agora, passa do teu sangue sobre ela, queima do alto da cabeça a planta dos pés. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV. A água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. E eu determino uma mudança, uma transformação, milagres agora. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam enriquecidas, abençoadas, prosperadas, que elas tenham para emprestar e não tomem emprestado, que elas tenham mais do que o suficiente, que elas tenham com fartura e com abundância, porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Eu determino abundância sobre todos e vitórias, onde esse programa estiver chegando, que pessoas estejam recebendo o espírito de vida, um outro espírito, o espírito da vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás. É onde eu fico. Onde vou estar hoje, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Teremos batismo. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Amanhã, às 15 horas, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas e às 19h30, em jejum, a vigília do melhor da terra. E sábado, às 22h30, 10h30 da noite, início do propósito da mudança, com jejum poderoso. E com encerramento, já com a reunião de Santa Ceia do Senhor no domingo. Vamos buscar o Senhor? Vamos terminar esse ano diferente, com outro espírito, outros resultados. Deus quer te abençoar muito. Se esconda em Deus, pegue a sua família e venha buscar o Senhor. Se volte para Ele. Conte conosco. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de dezembro, às 22h30, início do último propósito de fé do ano de 2012, propósito da mudança. Daremos a largada de fé com um jejum de 12 horas, que será encerrado no dia 2, às 9 horas da manhã, com a Santa Ceia do Senhor. E em São Paulo, Bispo Cléo encerrará o jejum em 2 horários, às 6h30 e às 9 horas da manhã, propósito da mudança. Tudo é possível ao que crê. Deus pode operar em fração de segundos, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. Se crer, tudo vai mudar. E em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2012 mais que vencedor. Lute. Propósito da mudança.